Boa noite a todos. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a vereadora Viliana Souza para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Eu gostaria de ler nessa noite o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Verso 14. Porque a mim se apegou com amor e eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrar-o-ei e glorificarei. Convido a todos para, em pé, entoarmos o hino de Itapeva. Abençoada por Deus, Itapeva das Campinas e dos seus lindos mingás. Bem me lembro da faxina e seus frutos imortais. Itapeva tão querida, dos minérios capitais. A pureza em suas minas, verdadeiro manancial. Ó cidade, nossos bravos, nossos prados, nossos ais, não recuam ante a luta, buscam luz, encontram paz. Nossa história, nossa gente, pedra chata, verdes matas, Itapeva da faxina, das riquezas minerais. Nesta terra eu brinco e canto, como os pássaros no ar. Para mim ela é tão grande que não posso calcular. Filhos vossos destemidos dão as mãos em oração, e essa canção encerra toda a nossa gratidão. Colocada em discussão e votação a ata da 77ª sessão ordinária, realizada dia 28 de novembro. Está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Ata aprovada. Colocada em discussão e votação a ata da 14ª sessão extraordinária, realizada dia 25 de novembro. Está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, as correspondências e proposituras constantes do expediente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir dispensa da leitura das correspondências recebidas, das proposituras e requerimentos e indicações. O pedido do vereador regimental
Coloco para apreciação do plenário os vereadores favoráveis à dispensa da leitura das correspondências e proposituras constantes do expediente permaneçam como estão e os contrários se levantem. Essa presidência encaminha o projeto de lei 184/2019 às comissões competentes para examinar seus pareceres e requerimentos e indicações à Secretaria Administrativa para providências de costume. Estamos em regime tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Margarido. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, guarda municipal, funcionário da casa, queria saudar aqui todos os presentes, imprensa presente, TANews, TV Tem. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar boa noite também para o pessoal da internet que está nos assistindo. Eu gostaria aqui de chamar a atenção dos senhores e senhoras hoje presentes, que hoje vai ser votado uma comissão processante, onde vai julgar todos os crimes cometidos pelo prefeito, secretários, família, todos os crimes que foram cometidos na nossa fria e que foram homologados pelo Ministério Público, e foi o próprio Ministério Público que encaminhou à Justiça solicitando o afastamento do senhor prefeito municipal por iminência de o mesmo cometer os mesmos crimes que consta na SEI, que ele aprovou, ele homologou e está mandando para o Ministério Público, mandando para a Justiça. E nós sabemos perfeitamente como funciona a justiça no Brasil. Primeira instância é o crivo, é a lei. Segunda e terceira instância é o dinheiro que vale. É o poder, as irmandades, né, os irmãos, 3 pontinhos, está prevalendo, vale, vamos seguir o irmão. Pode ser os mais perversos crimes que aconteceu no Brasil, e nós vimos isso através, agora, da decisão do STF, onde que eles cancelaram a prisão em segunda instância, agora só em transitado e julgado. Nós vimos também que o transitado e julgado da Justiça de Itapeva, o prefeito derrubou no Tribunal de Justiça. Então, como foi dito por um vereador muito famoso nessa casa, que foi também cassado, ele dizia, deixa a Justiça julgar. Vai julgar daqui 20 anos. 20 anos. Então, nesse momento, eu venho pedir, como eu pedi no Facebook, e pedi para a população vir a essa Câmara Municipal, eu venho a pedir a todos os vereadores, eu falo a todos os vereadores que tenham consciência do seu voto. Eu sempre falei nessa tribuna que eu não chamo a responsabilidade do voto de cada vereador. Cada um é responsável. Mas também cada um vai ter a sua consciência que amanhã ou depois, esses crimes de peculato, esse prefeito que está licenciado vai para a cadeia. Como é que vai ficar a consciência de uma pessoa que livrou, deixou, né? Vai deixar, não vai aprovar um impeachment e vai deixar ele continuar comandando uma cidade. E como diz muito bem o Ministério Público, foi uma quadrilha implantada dentro da prefeitura com a chefia do prefeito municipal, Luiz Cavani. Com a chefia dele. Ele era o chefe da quadrilha. Então eu peço aos vereadores consciência, responsabilidade, porque vocês vão ser cobrados pelo resto da vida, pelo um simples voto aqui, sim ou não. Então, essa Casa de Leis, a Câmara de Vereadores, vai ser responsável ou para afastar de vez o prefeito, ou para deixar ele à vontade fazendo todas as suas imprudências, cometendo todos os crimes que foi comprovado por notas fiscais, provas contundentes e cabais, que o Ministério Público aprovou e o Judiciário também. Então eu venho a essa tribuna falar para os senhores vereadores, para todos os senhores vereadores, eu não vou chamar pela atenção de voto de ninguém, cada um é responsável pelo voto e voto pela sua consciência. E a consciência dele é que vai prevalecer por o resto da vida. Vai prevalecer talvez para daqui a alguns meses, que vai ser decretada a prisão do prefeito,
Daí a população vai falar, mas o senhor votou a favor para deixar o prefeito roubando na Prefeitura Municipal de Itapeva? Se deixaram um prefeito que foi comprovado os crimes que ele cometeu, que o pior de tudo, Rubinho, é o peculato. O peculato onde ele usava secretários, adjuntos e, o pior de tudo, usava a sua família para tirar nota fiscal no posto da família. Veja bem, tirava nota fiscal no posto da família dele, com o CGC da prefeitura, e dava para o senhor Luiz Cavani colocar nas despesas pessoal dele. As viagens dos filhos que foi provado que era o filho que estava viajando, não era ele não. Ele mandou uma foto aqui, uma montagem de foto, por incrível que pareça, sumiu na seccional de polícia de Itapeva. A sorte minha, Galo, eu fiz ofício para o delegado, ele fez ofício para o seccional, e sumiu dentro da seccional. O Ministério Público está atrás dessa foto, porque na delação do Luan, ele citou que essa foto foi montagem para tentar provar que era ele que estava lá em Amparo. Então, gente, o mais preocupante para a lei é deixar o prefeito afastado no cargo, e ele está destruindo provas. Ele está ocultando provas e escondendo os delitos que ele cometeu na Prefeitura de Itapeva, que pode ter certeza absoluta que ele escondeu bastante. Escondeu muitas provas, que nós sabemos, e o Ministério Público também sabe. Então, o que nós queremos aqui hoje, eu venho nessa tribuna, eu fui muito questionado na época, né, Tony? Será que o Margarido está falando a verdade? Não, o Margarido tem imunidade parlamentar. Eu falei, me abdico da minha imunidade. Eu me abdico. Aí ele me chama lá na polícia para me provar que ele é ladrão. Daí eu vou levar todas as provas que nós temos, que está no Ministério Público e hoje está no Judiciário. Por que ele não fez isso? Agora eu pergunto para vocês, para a população de Itapeva, por que o seu prefeito usava o seu poder para pressionar pressionar essa Câmara Municipal de Itapeva, assim, para não ser aprovado essa comissão processante? Porque na comissão processante não vai executar ele sumariamente, não. A comissão, pelo decreto 201, está aí o Paulo de la Rua, tem mais jurista, tem bastante advogado aqui, sabe muito bem, que no processo de impeachment é dado todo o direito de defesa para ele. Ele vai ter o direito de vir aqui junto com os vereadores para a comunidade e dizer por que ele fez, por que ele não fez, quem que fez. Ele vai ter o direito de vir aqui justificar. Justificar. Ou se ele for bem homem mesmo, ele que vem aqui e fale. Eu errei, usei minha família, usei meus filhos, usei de secretário, de juntos, e quero pagar o crime que eu cometi. Não forçar uma casa de leis, forçar vereadores, que o vereador é legislativo. O vereador é legislativo, ele é executivo. O vereador é fiscal do povo. O vereador representa o povo de Itapeva. O vereador representa a cidade. Como é que nós vamos fazer, sabendo que o nosso maior patrimônio, que é o orçamento municipal, que nós estamos provando agora nessa casa, de quase 400 milhões de reais, vai parar na mão de um bandido? Vai parar na mão do chefe da quadrilha, ele vai para ele fazer o que ele quiser? Gente, povo de Itapeva, eu falei hoje no Facebook, acordem para a realidade, acordem, não adianta reclamar depois que está faltando remédio, está faltando estrada, está faltando médico, está faltando tudo na cidade, porque o seu prefeito está embolsando tudo. Esse dinheiro pode ir para o povo de Itapeva, é do povo de Itapeva e tem que ser em benefício deles. Não para benefício do prefeito cometer essas barbaridades em benefício próprio, porque esse dinheiro, como está no inquérito do Ministério Público, ele fala muito bem, para beneficiar o prefeito municipal Luiz Cavani. Então, gente, eu venho nessa tribuna pedir para a consciência de cada um, eu não chamo pela responsabilidade pelo voto, que cada um é responsável pelo voto que tem e representa a sua comunidade. Mas pensar
que vai ficar na consciência de cada um se manter um ladrão dentro da prefeitura, que vai estar usurpando o direito do povo à saúde, à educação, ao transporte, a tudo que o povo tem direito. É isso que aconteceu em Itapeva. E eu digo mais para finalizar, a ceia do calote, a ceia da nota fria, foi um cafezinho. Nós já estamos prestes a entrar na grandeza do roubo, que não foi só 200, 300, 400 mil, não, foi milhões que foi desviado dos cofres públicos. E nós vamos provar isso no andamento da comissão processante. Eu agradeço a todos pela atenção, uma boa noite. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Marinho. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos cidadãos que estão acompanhando essa sessão ordinária através da internet. Boa noite à imprensa também, às autoridades, Guarda Civil Municipal. Então, estamos diante de um novo governo municipal. Desde sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019. E a sensação que eu tenho é uma sensação de esperança, é uma sensação de renovação. Assusta, tudo que é novo assusta. Não sabemos como vai ser essa nova administração. Mas eu tenho fé que vai ser uma administração boa, pautada para o ser humano, pautada para todas as pessoas que realmente precisam, sem distinção de classe social. Espero que seja uma administração responsável, que respeite o erário público e, sobretudo, respeite os seus cidadãos. Bom, estamos diante, de novo, de uma possível instalação de uma comissão processante e de uma possível cassação política de um prefeito municipal. Senhores vereadores que votaram contra a primeira vez, os senhores têm a chance hoje de se retratarem. Os senhores hoje têm a chance de corrigir aquele erro atrás e votar com a população, de votar para o bem da população e para o bem de Itapeva. Nós não podemos permitir que alguém que não respeitou o dinheiro público, que não respeitou seus cidadãos, continue administrando uma cidade. Então, esse é o momento de fazermos justiça. Tenho certeza que os senhores não estão dormindo em paz hoje. Vendo a cidade da maneira que está, vendo a população da maneira que está. Então eu peço para os senhores, corrijam o erro do passado e vamos votar pela instalação da comissão processante e pelo afastamento provisório do prefeito que já se encontra afastado. E digo mais, se encontra afastado com uma liminar judicial por improbidade administrativa. O mesmo prefeito que tem prerrogativa por exercício de função, corrigindo, e que o processo crime está tramitando no Tribunal de Justiça e a qualquer momento pode vir a decretação de prisão preventiva. Porque, como muito bem fundamentado na decisão judicial que deferiu a liminar para o afastamento do até então prefeito municipal, ele estava obstruindo as investigações, estava prejudicando
as investigações. E, com isso, preenche os requisitos para o deferimento de uma possível e provável decretação de prisão preventiva. Senhores, é somente isso que eu tenho para dizer. Boa noite. Obrigado. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos presentes, familiares, o pessoal da UEB, a Guarda Civil Municipal, a todos os vereadores dessa Casa de Leis. Em nome do Sidney, eu cumprimento a todos. E eu gostaria um pouquinho, antes de falar a minha opinião, que está todo mundo querendo saber, na verdade, hoje eu não atendi telefonema, até peço desculpa aos demais vereadores, eu não atendi telefonema nem de situação, nem de oposição de ninguém. Eu resolvi votar pelos meus conceitos, meus princípios, e o que eu decidi até a data de hoje. E eu saberia que, se eu atendesse não a situação, a oposição, que é democracia, ainda bem que é democracia, que nós temos os dois lados aqui, né, porque a gente tem essa discussão, pensei, se tudo fosse um lado só, a gente não progrediria. Então, eu resolvi votar de acordo com os meus princípios. Mas, antes de falar meu voto, tem muitos aí que estão com muita curiosidade para saber, eu queria falar de 2 projetos que foram aprovados na sessão passada. Um deles é o Vale Remédio. A gente sabe que teve uma SEI dos remédios aqui, que faltou remédio muito para a população de Itapeva, desde o começo do ano, o ano passado também, mas esse ano foi pior. Foi instaurada uma SEI dos remédios aqui, né? Teve esse projeto que eu trouxe, que é o chamado Vale Remédio, onde a prefeitura, quando faltar o remédio, ela não vai poder dizer mais não em carimbar, não tem. Ela tem que dar um Vale Remédio para aquele cidadão. Não é ele que vai pagar o preço pela falta de remédio. E a gente viu que não era por falta de dinheiro, foi alguns problemas aí de licitação, de gestão, que faltou a medicação. Então, agora é lei, é 4.333 de 2019, vereador. Ela foi sancionada dia 29/11, e agora o prefeito atual, né, ou não sabe como que vai, cada dia a gente está com o prefeito aqui, mas não importa qual for, ou o futuro que entrar também, todos vão ter que cumprir agora, trazer a medicação para a população. E outro projeto que foi aprovado também na sessão passada, eu diminuí o número de 16 faltas para 6 faltas de vereador, apresentando aí com os demais aí o projeto, porque o funcionário público ele tem direito a 6 abonadas. Por que o vereador tem direito a 16 faltas em sessões? É muito privilégio. A gente conseguiu apresentar e diminuir aqui também para 6 faltas as faltas dos vereadores, né, que chega de privilégio na classe política. E agora, para eu falar sobre o meu voto, eu gostaria de contar uma história para vocês, desde o ano passado, como que está, e eu gostaria que o Marinho prestasse bem atenção nessa história, para ele entender como que foi, quem votou a favor ou contra a cassação ou não. Né? Seria muito interessante. Por quê? O ano passado, quando foi instituída a SEI das notas frias conhecida, quando foi feita a comissão, eu era candidata a deputada estadual, aqui do meu município, na verdade do estado de São Paulo, né? Não faltei em nenhuma sessão aqui presente, nunca tive uma falta, não faltei nenhuma vez na comissão também. E, na hora de escolher quem ia integrar a comissão, o meu partido, PSDB, me indicou na época. E eu também, como secretária da mesa, que também é uma outra responsabilidade, eu fiquei, vou ou não vou, numa época de campanha eleitoral de deputada estadual, gente. Eu fiquei nessa situação. E daí, quando entrei, muita gente começou a me criticar, falando, não, ela é do PSDB, ela vai passar tudo por baixo, vai virar em pizza essa SEI, não vai dar em nada essa SEI, porque ela é do PSDB. Até teve um vereador que fez um escândalo no dia aqui, que foi escolhido, ele era do MDB, né? E ele fez um escândalo, falando que ele que tinha que compor a SEI, que eu tinha que abrir mão, né, de estar dentro dessa SEI, porque eu ia só passar panos quentes, ia jogar por baixo dos tapetes, era essa a história. Né? E eu entrei, né, com a coragem e fui estritamente técnica, né, tanto eu como os demais integrantes dessa SEI. Em 101 projetos apurados, eu analisei 31.
E dos 31 eu encontrei irregularidades. Inclusive, da irregularidade do hotel, o Margarido sabe, fui eu que achei. Fui eu que achei lá um e-mail bem pequenininho, uma nota enorme, mas eu achei lá um e-mail com um nome diferente, que não era do prefeito, que era do filho dele. Eu falei, mas por que confirmaram o hotel no nome do filho? Eu achei estranha essa situação. Então, foi aí que eu pedi para o funcionário da época entrar em contato com o hotel para verificar se era o prefeito que tinha se hospedado ou se era o filho que tinha se hospedado. Então, eu estou contando isso para mostrar que eu analisei estritamente técnica. Eu não precisei gritar, eu não precisei fazer sensacionalismo, eu não precisei colocar nas redes sociais tudo que eu estava apurando, porque eu estava apurando de uma forma correta, de uma forma justa. E eu apurei, encontrei, assinamos juntos tudo o que tinha que ser feito. Inclusive este vereador que queria compor a SEI, alguns meses depois mudou de lado assim, da água para o vinho. Né, começou a defender tudo que era do prefeito, tudo que vinha, inclusive ações impopulares, como altos empréstimos, aí, né, a lei da grama, aí, que veio também, que o vereador Tony conseguiu revogar, com os demais vereadores, e, do nada, ele que queria compor, então, hoje eu vejo que eu estou no caminho certo. Hoje eu vejo que sempre eu estive, graças ao bom Deus, com a direção de Deus, por isso que hoje, eu peço até desculpa para os demais parlamentares e para todos que entraram em contato comigo, eu pedi a direção de Deus para eu escolher essa votação, para eu decidir, e eu voto pela comissão processante. Principalmente... A gente tem que ter eu falo que a gente não planta, né? A gente não dá para a gente plantar abobrinha e colher tomate. O principal, ou principalmente plantar praga e colher aí milho, soja, não dá. Então, tudo que a gente planta nessa vida, a gente vai colher. Né? E tudo que está acontecendo é sinal aí, é decorrência de uma má plantação. Claro que nessa comissão ele vai ter direito à ampla defesa, ele vai ter direito ao contraditório, mas a gente não dá para tirar esse direito de ter essa comissão processante. Né? Então, eu realmente voto por essa comissão processante e falo também ao novo prefeito que desejo boa sorte, né? Tudo que for justo, tudo que for leal, tudo que for verdadeiro, o novo prefeito pode contar comigo. Mas o que for desleal, o que for contra a população, ele terá as minhas ações da mesma forma. Eu não sou nem situação nem oposição, eu nunca fui e nunca será. Eu sempre serei situação do povo com a direção de Deus. Meu boa noite. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Tony do Cofesa. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras Débora, Vanessa e Viliana, como sempre, familiares da Débora, funcionários da casa, Guarda Municipal, nossos amigos da web e os nossos amigos aqui presentes hoje na sessão, na expectativa daquilo que possa acontecer. Eu já quero fazer o inverso da vereadora Débora. Ela falou em relação à questão da comissão e depois do prefeito. Eu vou usar do novo prefeito que está em exercício aí, juridicamente instalado. Também me posiciono sempre da mesma forma. A gente não é perfeito, a gente é cheio de coisas, às vezes, que não agrada. Mas acho que a gente não pode nunca fugir da coerência. Coerência de respeitar o posicionamento das pessoas, coerência de respeitar a ótica das pessoas, de cada um, como faz. Mas eu estou no meu 3º mandato e eu sempre me posicionei dessa forma. Eu acho que a gente é eleito pelo voto popular, onde a população nos dá uma autorização para representá-los legalmente, nos constitui a fazermos o nosso papel aqui. Então, é dessa forma que a gente tem procurado fazer. Então, primeiramente, em relação ao prefeito que está em exercício, eu já também me direciono a ele dizendo que espero que faça um mandato voltado realmente para a cidade, para as pessoas, com um compromisso realmente de cuidar das pessoas.
Prioridade de saúde, educação, segurança, transporte e tantas coisas. E, da mesma forma, como a vereadora Débora falou, é a mesma linha que eu sigo sempre. Independente de quem estiver no Poder Executivo, qualquer um que seja, eu vou estar sempre pautado meu posicionamento vai ser claro. Tudo aquilo que vier de encontro, por bem da cidade, por bem das pessoas, eu vou procurar honrar, porque quando eu, candidato, fui e saí de casa em casa, ou quem encontrava na rua, eu pedia o voto, o meu compromisso era moral em relação a esse tipo de coisa, de procurar exercer meu papel dignamente. Então, pode realmente não agradar, a gente paga um preço, infelizmente, a gente se posiciona, a gente fica na geladeira, a gente fica excluído, a gente não é atendido, a gente não é ouvido, mas a gente, pelo menos eu particularmente, me posiciono em deitar e dormir em paz, de que eu ando procurando exercer o meu papel. Então, dessa forma que eu faço em relação ao prefeito aí, que tem um mandato até final de 2020 para cumprir. Em relação à questão da comissão processante, para mim, eu sempre me posicionei dessa forma com muita clareza. Questão de ceia, questão de investigação, eu acho que é o contrário. Quando a gente é questionado de alguma coisa ilícita ou ilegal que a gente está fazendo, a gente já deve dar o exemplo de exigir que se apure, que se faça realmente, que se resolva realmente, para deixar claro que aquilo que a gente fez, que aquilo que estão dizendo da gente, não é verdade. Ou então a gente ter a humildade de, se cometer erros, assumir os erros, pagar o preço, e realmente, e dali em diante, mudar de vida, se ali ele desejar. Então, em relação à questão da CEI, que a gente assinou para a abertura da CEI, para a apuração, para mim eu fiz com muita tranquilidade, para mim não um posicionamento muito claro de até contribuir, de que as coisas continuem caminhando com clareza, com transparência, e assim será. Então, em relação à questão quanto à comissão hoje aqui, é claro, todo mundo já sabe do meu voto, que eu voto a favor da criação da comissão, porque eu acho que assim tem que ser, e é nesse exercício, enquanto a gente estiver aqui, de cumprir dignamente. Muito obrigado, boa noite a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Dr. Pedro Correia. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, guardas civis municipais, a todos os amigos presentes, muito boa noite a todos. Senhor presidente, queria só inicialmente aqui, senhores, fazer um esclarecimento. Boa parte dos presentes ainda confundem. Hoje não será votada a cassação do prefeito. Tá? Muitos confundem. Hoje é um terceiro pedido de comissão processante. O que é uma comissão? Vai se processar provas que foram colhidas numa investigação. No caso aqui foi uma CEI, da qual eu participei como membro suplente. Nós tivemos um primeiro pedido aqui no dia 13 de agosto, só fazendo uma retrospectiva rápida, que foi formulada aí pelo Adalto Norberto Vasconcelos e pelo José Roberto Santos Lima, os que estão aqui presentes. Essa comissão não passou, teve uma votação de 7-8, por um voto ela não passou. Houve um segundo pedido no dia 22 de março de 2018. Foi pedida pelo Hugo Leandro Aguinelli de Aquino, também não passou. Eu só queria justificar, na época acho que ficou umas dúvidas. No primeiro pedido de agosto, eu votei contra a instauração da comissão. Por quê? Nós tínhamos uma CEI que estava em andamento, aguardava-se documentos. Então, na minha modesta ótica, seria um fracasso uma comissão processante naquele momento. Porém, depois chegaram notas que foram inclusas na CEI, no expediente da CEI, que já apareceram indícios fortes de irregularidades por parte da administração do ex-prefeito. Aí, sim, o meu voto foi a favor da comissão, porque então já tinha indícios, porém não passou. Então, hoje nós temos um terceiro pedido de comissão processante. O de hoje, para quem não sabe, está sendo assinado pelo Dr. Márcio
Roberto Cristian Figueiredo, Maurício Machado Coelho, Áurea Aparecida Rosa, Célio César Rosa Eng e o Carivaldo Roberto Frederico. Qual a diferença, senhores? Hoje, com maior razão, essa comissão deve ser instaurada. Por que disso? Eu acredito que o prefeito perdeu uma grande oportunidade de ser favorável a essa comissão lá atrás. Como eu cheguei a dizer a ele, seria muito mais interessante vir, usar o direito de defesa e mostrar que não devia nada. Porém, hoje, com essa demora, o que aconteceu? O processo caminhou, aqui não, porém na justiça caminhou, nos órgãos do judiciário. Os promotores debruçaram em cima desses fatos. Caiu no judiciário. O criminal está em São Paulo. Foro privilegiado, o prefeito tem esse direito, então corre no tribunal. Mas existem fortes indícios também de uma condenação. O aspecto civil correu por aqui. O aspecto civil correu por aqui, além das peças produzidas na SEI, aqui, muito bem feito aí os colegas, os promotores daqui de Bruçar também fizeram o seu inquérito civil, aí somou-se provas. Qual que é a conclusão hoje? Tivemos aqui, acho que todos viram, uma entrevista um dos promotores, o doutor Jean Frati. Então, o Ministério Público tem uma conclusão hoje em mãos, não tem mais dúvida. Existe, sim, dentro da Prefeitura, todo um sistema de irregularidade e de desvio do recurso público. Isso tornou inegável. Tanto que, submetido agora numa ação civil pública, o Ministério Público pediu uma decisão liminarmente para afastar o prefeito, e ela foi acatada pelo juiz. O juiz da primeira vara analisou profundamente e acatou, bem fundamentada essa decisão, portanto, o prefeito hoje está afastado por decisão judicial. Não se trata de simples suspeitas ou indícios, mas já de provas analisadas judicialmente. Então, senhores, hoje eu acredito que votar contra a comissão aqui é um desrespeito ao judiciário. Eu acho que os vereadores que estão aqui, até onde eu sei, são todos honestos. E eu não acredito que nenhum vereador aqui vai votar contra o pedido dessa comissão processante. Então, eu deixo o meu voto aqui, totalmente favorável à instauração dessa comissão. E deixa outra coisa clara, a comissão hoje não está votando cassação. Vai ser a abertura de uma comissão processante. O prefeito vai poder vir, tem todo o direito de vir se defender. Ela tem 90 dias para a conclusão. O que pode acontecer hoje? Por maioria dos presentes, ela será instaurada. Se, porém, 2/3 votarem a favor, além dela ser instaurada, o prefeito será afastado preliminarmente por 6 meses, enquanto tramita o processo da comissão. Boa noite a todos. Obrigado. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Jefferson Modesto. Senhor presidente, públicos presentes, imprensa, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Leis. Senhor presidente, eu queria começar a minha fala falando um pouquinho do começo de tudo isso, né? Que, como aqui alguns vereadores colocaram, né? A própria vereadora colocou, que no início, né, da criação da SEI das notas frias, por que não também falar da SEI do calote, né, vereador Margarido? Que isso não ia dar em nada, que ia virar tudo em pizza e que o resultado não ia ser o que a gente esperava. E que era meramente político, né? Que nós estávamos querendo fazer auê, se aparecer. E no início, né, a vereadora Débora, juntamente com o vereador Margarido e os membros, doutor Pedro, que fez parte, eu como presidente da SEI e o Margarido como relator, e a vereadora Débora como membro titular, começamos a, primeiro, ir na prefeitura em loco, para realmente verificar toda a documentação, para não correr risco de sumir documento, etc.
Então, começou ali, né, Margarido? Que começamos a ver inúmeras irregularidades. Começou ali. Aí, de uma coisa, de uma nota da padoca, veio nota fria, nota adulterada, nota de posto de combustível, nota de hotel, nota de comerciante que sequer o comerciante nunca vendeu para a prefeitura na vida. Vocês acreditam nisso? Nunca. Nota feita em Word. Sabe o que é feito em Word? Para fechar o empenho foi colocado lá. Um verdadeiro absurdo. Inclusive, como a gente começou as oitivas, nós, membros da SEI, fomos orientando os próprios empresários a fazerem o boletim de ocorrência, de irem à delegacia, porque os mesmos, muitos deles, nem sabiam da tal nota na prefeitura. Então, como diz aqui os belíssimos promotores, Hamilton Gianfrati, Lúcio Camargo e Ricardo Martinhago, no qual eu faço questão de mencionar o nome deles, e também o juiz Wilson Pandini, muito bem, o Ministério Público colocou em 107 páginas todas as provas, não só o que a SEI levantou, mas também alguns depoimentos de alguns autores, né, como os filhos do Cavani, a Nora, que foi se hospedar no hotel em Amparo, e muito bem fundamentado o MP, né? Eu vou aqui mencionar algumas anotações que o próprio Ministério Público, na sua denúncia, no qual o juiz acatou, e hoje o prefeito Luiz Cavani está afastado pela Justiça. Justiça foi feita, não virou em pizza a nossa SEI, vereadora Débora, vereador Margarido. Nós trabalhamos nessa Casa de Leis, nós fizemos o nosso papel de fiscal da população. Nós fomos eleitos para isso também. Então, muitas das vezes, a gente é criticado. Então, nós mostramos, demos a resposta, e a resposta veio com a Justiça aí pedindo a cassação e o juiz autorizando. Um dos momentos aqui que ele fala, Luiz Antônio Russi Cavani, como mandatário máximo no município, chefiava e coordenava atuações dos demais, autorizando-a a praticar ilegalidades narradas, além de inserir na prestação de contas gastos particulares dos filhos André Marinho Cavani, Fabrício Cavani e Luiz Marinho Cavani. Está aqui com prova, com documento, com nota fiscais, com tudo documento que a SEI levantou, muito brilhantemente, o trabalho da SEI. E mais, ele vem aqui e fala, entretanto, restaram comprovados inúmeros abastecimentos ilegais. Está aqui, inúmeros abastecimentos ilegais, do próprio prefeito Luiz Cavani. E vem aqui com o seu veículo particular. Particular. Não estou falando com o carro da prefeitura. Tá? Estou falando com um veículo particular. Aqui com número, com nota, com placa de veículo, etc. Estadias de Luiz Felipe Marinho Cavani nos hotéis Prado e Ipanema, na cidade de Sorocaba, pagas com verbas públicas. O filho do prefeito se hospedou com verba pública. Vocês que pagam imposto, pagaram para o filho do prefeito se hospedar lá. Pasme, né? Verte também as apurações que o Luiz Felipe Marinho, com plena ciência e autorização do alcaide Luiz Cavani, apropriou-se de valores públicos decorrente de regime de adiantamento, conforme abaixo a nota fiscal. Aqui, ó, é prova, é comprovado, aqui não tem falácia, é documento.
Então, isso só, vereadores, só fez enaltecer o trabalho da SEI, que foi brilhante na verificação de documentos, como a vereadora falou, na questão das provas, abastecendo. O próprio MP elogiou o trabalho da comissão de inquérito, falando que foi um brilhante trabalho da comissão. Ele veio com mais provas depois, mas acrescentou todas as provas que esta comissão de inquérito aqui analisou. Então, pois bem, não bastasse isso, está aqui, ó, as próprias provas do próprio Luiz Cavani, em conversa com o Luan Barbosa, está aqui nos autos, é público o documento. As próprias provas aqui, o Luiz Cavani falando, boa noite, reze, pelo amor de Deus, para lhe dar serenidade, coragem, sabedoria, sei de sua competência, integridade, retidão. Ele falando para o Luan. Boa noite, extremamente nervoso, preocupado, prefeito. Só fiz isso para ajudar, erro do Rossi. O senhor sabe. Está aqui, ó. Está nos autos a prova, não sou eu que estou falando. É o Ministério Público e o juiz. E vem mais, e vem falando aqui. Ele vem aqui falando depois. Peça para ficar quieto por hora. Não vão mexer, vão ficar quietinho por hora. Aí ele vem aqui depois. Não é justo ficar nas minhas costas tudo isso. O Rossi quer tirar a dele. Ele falou, ok. Confio no senhor. A hora que puder, gostaria de conversar com o senhor. Pois bem, o Cavani, estou em casa agora. Estou subindo. Ok. Veja bem, está aqui. O prefeito era ciente de tudo que estava acontecendo. Estava encobertando tudo. Foi criada uma tremenda quadrilha na Prefeitura Municipal de Itapeva. Está aqui documentado nos autos. Quem não quer ver, é que eu não sei o que está acontecendo. Eu li as 107 páginas do Ministério Público, todas, de cabo a rabo. E as 107 do MP que iniciou. E, ó, eu vou te contar, foi um trabalho brilhante dos promotores. E aqui eu quero, novamente, enaltecer o nome do Hamilton Gianfrati, o Lúcio Camargo e o Ricardo Martinhago, os promotores de justiça. E também o juiz Wilson, que fez um trabalho espetacular. E nós, da SEI, estamos com a sensação do dever cumprindo, que fizemos a nossa parte, Paulo. Cumprimos nosso papel que fomos eleitos. Conte com o meu voto, vamos abrir essa processante. Não é possível que vai ficar impune uma coisa dessas. Boa noite a todos, Deus abençoe. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, a moção 19/2019. Betinha, depois você fala, Betinha, no final da sessão, daí você tem o direito de falar aí com o público aí. Moção 19/2019. Vereador Márcio, supervisor. Moção de aplauso para o senhor Fabiano José Santos Ferraz pelo desenvolvimento do projeto A Escola que Eu Quero. Está em discussão única, em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Moção aprovada. Para a leitura da senhora secretária, a moção 20/2019. Moção 20/2019. Vereador Márcio, supervisor. Moção de aplauso para a Escola Estadual Silvério Monteiro pelo segundo lugar com o projeto A Escola que Eu Quero. Está em discussão única, em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Moção aprovada.
Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 940/2019. Requerimento 940/2019. Vereador Jefferson Modesto Silva requer que seja inserido em ata voto de congratulações aos promotores Hamilton Antônio Gianfrati Júnior, Lúcio Camargo de Ramos Júnior e Ricardo Maurício Martinhago, pelo excelente trabalho realizado em Itapeva e região. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, denúncia apresentada por Márcio Robertson, Cristina Figueiredo, Maurício Machado Coelho, Áurea Aparecida Rosa, Célio César Rosa Eng, Carivaldo Roberto Frederico, em face do prefeito afastado Luiz Antônio Uzzi Cavani, nos termos do Decreto-Lei 201/67. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de solicitar a votação nominal desse requerimento. Não precisa ser lido? Pode votar direto? Não, senhor presidente, leitura na íntegra. Que nós estamos em leitura ainda, ele pediu a votação. Excelentíssimo senhor Osiel Pires de Moraes, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapeva, São Paulo. Márcio Robertson Kirchner Figueiredo, brasileiro, casado, advogado, portador do RG número 14692788, dígito 6, inscrito no CPF número 032-522-668, dígito 73, portador do título de eleitor número 1787293701, dígito 08, Zona 53, seção 136, documento anexo, com domicílio profissional na Avenida Paulina de Moraes, número 286, Centro, CEP 18.400.808, nesta cidade de Itapeva, São Paulo. Maurício Machado Coelho, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG número 17579855, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF número 099-168-298, dígito 02, portador do título de eleitor número 161797490116, Zona 053, seção 121, documento anexo, residente domiciliado na Rua Coronel Crescêncio, número 486, Centro, nesta cidade de Itapeva, São Paulo. Áurea Aparecida Rosa, brasileira, união estável, empresária, portadora do RG número 15349-772, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF número 041-195-388, dígito 50, portadora do título de eleitor número 022-745-290-175, Zona 53, seção 32, documento anexo, residente domiciliada na Rua Haroldo Hanikel, número 250, nesta cidade de Itapeva, São Paulo. Célio César Rosa Eng, brasileiro, casado, advogado, portador do RG número 21196-165, dígito 6, inscrito no CPF número 099-064-728-55, portador do título de eleitor número 161798230132, Zona 53, seção 121, documento anexo, com domicílio profissional na Avenida Paulina de Moraes, número 286, Centro, CEP 18.400.808, nesta cidade de Itapeva, São Paulo. Carivaldo Roberto Federico, brasileiro, casado, motorista, portador do RG
16560037, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF número 099-293-838, dígito 40, portador do título de eleitor número 022-950-830-141, zona 053, seção 48, documento anexo. Residente domiciliado na rua João Rosa Araújo, número 26, Jardim Grajaú, nesta cidade de Itapeva. Vem com fundamento nos artigos 4º, incisos 6º, 7º, 8º e 10º, e artigo 5º, inciso 1, do Decreto de Lei 201/67, oferecer a presente denúncia em face do Prefeito Municipal de Itapeva, excelentíssimo senhor Luiz Antônio Usni Cavani, com endereço para comunicações na Praça Duque de Caxias, número 22, Itapeva, São Paulo, consoante as razões a seguir apresentadas. Dos fatos, a Lei Orgânica Municipal, em seu título 3º, capítulo 1, da Administração Municipal, diz: artigo 63. O município, como entidade autônoma e básica da Federação, garantirá vida digna aos seus moradores e será administrado: 1. Com transparência de seus atos e ações. 2. Com moralidade. Complementando, artigo 76, a administração municipal, direta ou indireta, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, em que pese o maciço apoio recebido nas urnas nas últimas eleições, quando recebeu 75% dos votos dos eleitores de Itapeva, aduz-se que o denunciado não respeitou tais princípios. As denúncias que fundamentam a ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público, determinado o afastamento provisório do denunciado, resultam do excelente trabalho desenvolvido pela Comissão Especial de Inquérito nesta colenda casa, conhecida como SEI das Notas Frias, cujo resultado ecoou como uma bomba no seio da população itapevense. Cabe registrar que essa ação de improbidade, que culminou no afastamento provisório do denunciado, conta no polo passivo com 3 filhos do prefeito e 2 empresas a eles pertencentes. Induvidoso que a responsabilidade das graves ilicitudes recai exclusivamente sobre o denunciado, por ser ele o chefe do executivo e ordenador das despesas que comprovadamente não existiram, em que pese recursos públicos tenham sido subtraídos dos cofres públicos para pagamento dessas obrigações. No que se refere às supostas infrações político-administrativas cometidas pelo denunciado, as mesmas foram devidamente elucidadas pela Comissão Especial de Inquérito instaurada, como também na ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa, as quais se encontram devidamente encartadas por mídia digital nesta denúncia. Para reconhecimento dos dignos vereadores desta Casa de Leis, os crimes perpetrados pelo denunciado iniciaram-se no ano de 2017, quando Luiz Antônio Usni Cavani, na qualidade de prefeito municipal de Itapeva, em conluio com Antônio Rossi Júnior, secretário municipal de Governo e Negócios Jurídicos, Luan Oliveira Barbosa, assessor especial, André Luiz Marinho Cavani, Fabrício Marinho Cavani e Luiz Felipe Marinho Cavani, estes filhos do prefeito, colocaram em prática um projeto criminoso com o fito de desfalcar os cofres públicos. Vale registrar que a origem das verbas desviadas era decorrente do regime de aditamentos, regulamentado pela Lei Municipal 2500 de 2006. O modus operandi consistia na solicitação do aditamento para, em tese, cobrir pequenos gastos e viagens de agentes públicos. Entretanto, tais recursos eram desviados e utilizados para fins particulares, notadamente em favor de Luiz Antônio Usni Cavani, Antônio Rossi Júnior, André Luiz Marinho Cavani, Fabrício Marinho Cavani e Luiz Felipe Marinho Cavani.
Para mascarar a prestação de contas e garantir o desvio das verbas públicas, o denunciado incumbia Luan Oliveira Barbosa a providenciar as notas fiscais frias, por ser ele o responsável pela instalação do programa DCHEF, isto é, Sistema de Controle de Empresa e emissão de notas fiscais em diversos estabelecimentos comerciais da cidade de Itapeva. Para tanto, Luan Oliveira Barbosa, durante o horário de expediente e com autorização do denunciado, dirigia-se às lojas locais que utilizavam o sistema DCHEF, passando a emitir várias notas frias sem qualquer lastro em negociações regulares dos estabelecimentos para possibilitar o fechamento das prestações de contas e também justificar a antecipação solicitada por Luiz Cavani e Antônio Rossi Júnior. Consta nos autos da ação de improbidade o diálogo entre Antônio Rossi Júnior e Luan Oliveira Barbosa, gravado por este e demonstra claramente o conluio entre ambos, bem como a plena ciência e participação de Luiz Cavani. Vejamos. Antônio Rossi Júnior. O Luiz que não banque inaudível, porque isso aí era para ele ter pago. Se ficar nas minhas costas, então vai ficar nas costas dele. Se querem levar para esse lado, vai ficar nas costas dele. Sabe o que vai acontecer? Porque eu não vou ficar quieto, vou falar para o inaudível, você concordou com isso daí, e quem tinha que pagar essa bosta é ele. Essa parte do dinheiro tem o senhor Luiz Cavani no meio. Não sou eu, porque se o Luiz tivesse assumido essa inaudível, e ele concordou, ele estava sabendo no dia. Você sabe muito bem que ele estava sabendo, então não vem me falar que eu peguei o dinheiro. Eu não peguei o dinheiro. Ele me deu o dinheiro. O Luiz me deu o dinheiro. Tá, a minha visão é essa, o Luiz me deu o dinheiro, tenho dinheiro, mas se você já adiantar o dinheiro, aí aumenta, mas a questão pode dar até formação de quadrilha. Não bastasse isso, os diálogos entre Luan e Luiz Cavani, via aplicativo de WhatsApp, logo que os fatos ilícitos vieram à tona, também denotam claramente a plena ciência e participação deste na engrenagem ilícita, prints constantes do inquérito civil do Ministério Público número 15.00703/90, 2018, 826.0270, folhas 384 e 393. Como se dava o funcionamento do esquema criminoso? Ao filho Fabrício Marinho Cavani cabia a disponibilização de seu estabelecimento comercial denominado Posto Espectro Paineira, Espectro Postos de Serviços Limitada, para abastecimentos reiterados de veículos particulares de Luiz Cavani e seu filho André Luiz Cavani, além da emissão das respectivas notas fiscais com dados falsos, eis que apontavam que o cliente seria a Prefeitura Municipal de Itapeva, tudo para solicitar a inserção nas prestações de contas por Luiz Cavani, visando possibilitar o fechamento fraudulento dos respectivos processos de adiantamento. Os outros filhos, André Luiz Marinho Cavani e Luiz Marinho Cavani, também colaboravam com a empreitada ilícita, na medida em que, além de obterem vantagens ilícitas às custas do erário, forneciam notas fiscais dos gastos pessoais com indicação falsa, porquanto apontavam que o contribuinte seria a Prefeitura Municipal de Itapeva, para que Luiz Cavani inserisse nas prestações de contas de verbas oriundas do regime de adiantamento, tudo para ludibriar o controle interno. Além do modus operandi, ora mencionado, apurou-se na SEI e no inquérito civil que, para possibilitar os desvios das verbas oriundas do regime
de adiantamento, o denunciado mantinha deliberadamente as prestações de contas desorganizadas, seja porque dificilmente alguém iria fiscalizar e questionar, seja porque tal desordem buscava encobrir a inserção de notas fiscais decorrentes de bens e serviços adquiridos para benefício pessoal ou notas sem lastro em qualquer negociação subjacente, frias, visando ao fechamento meramente formal das prestações. A singela análise dos motivos das viagens e dos documentos encartados para a prestação das contas denota a exaustão, a ilicitude desenvolvida pelo prefeito Luiz Cavani e pelos outros partícipes no exercício de altos cargos da administração municipal de Itapeva, notando que tais ilicitudes não ofereciam dos órgãos internos da prefeitura e muito menos da população. O denunciado percebeu que a engrenagem ilícita estava devidamente constituída e ajustada entre todos, tendo ele como protagonista e contando ainda com a participação ativa de seus filhos, André Luiz Marinho Cavani, Fabrício Marinho Cavani e Luiz Felipe Marinho Cavani, os quais passaram a se enriquecer ilicitamente, tudo às custas do suado dinheiro do contribuinte itapevense, conforme mostra o extenso material probatório juntado nesta denúncia, dos abastecimentos de veículos pessoais em postos de abastecimento mediante pagamento com verba pública. Segundo se apurou na Comissão Especial de Inquérito número 1 de 2018 e no Inquérito Civil número 14.0200868/2018-1, o denunciado fez uso por inúmeras vezes de verbas públicas decorrentes de adiantamentos para fins de obter vantagem indevida em razão do cargo, consistente no abastecimento de veículos particulares, sem que houvesse qualquer vinculação com o cargo público exercido. Isso ocorreu em relação ao veículo Chevrolet Tracker LTZ, ano modelo 2014-2015, cor branca, que é de propriedade do denunciado, conforme se extrai do documento obtido pela SEI número 1 de 2018 junto ao DETRAN. Os comprovantes de abastecimento que demonstram a apropriação escusa, imoral e reiterada do denunciante constam na inicial da ação de improbidade, as folhas 25 e 27. Infere-se que, em diversos dias de abastecimento, sequer havia compromisso agendado, tais como 19/2/2017, 11/6/2017 e 30/6/2017. E, em outros, houve evento no próprio município de Itapeva, vide dias 13/5/2017, rechaçando a necessidade de abastecimento do veículo pessoal com verba pública, ainda que entendesse que os abastecimentos do veículo particular do denunciado decorreram dos compromissos ligados ao cargo de prefeito, é certo que absolutamente desnecessário abastecimento no posto Espectro Paineira, Espectro Postos de Serviços Limitada, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Itapeva possuía diversos contratos em vigor para o fornecimento de combustíveis aos veículos municipais, inclusive de gasolina pela empresa Rede Sul Full, Distribuidora S.A., conforme provado no Inquérito Civil número 868/2018 do Ministério Público. Neste mesmo passo, considerando a vigência de contrato para fornecimento de combustível, manifesta a ilegalidade resultante dos inúmeros abusivos e despropositados abastecimentos realizados no autoposto Mercosul Taquarivaí e no autoposto União Taquarivaí, situados na cidade vizinha, limítrofe e pertencente à comarca de Itapeva, tudo a denotar que Luiz Cavani efetuava o abastecimento de carros particulares às custas do erário municipal, vide relação vertente das prestações de contas acostadas aos autos e obtida pela SEI
número 1 de 2018, a folhas 356 e 357 do Inquérito Civil 868 de 2018. Lembrando que o denunciado confessou esta prática perante a Comissão Especial de Inquérito. A conclusão da ilegalidade desses abastecimentos se consolida pelo depoimento de Mauro Ferreira de Lima, motorista do prefeito, no sentido de que o Luiz Cavani somente viaja a serviço com o Toyota Corolla, cujo abastecimento é feito em Itapeva, e a autonomia do aludido carro é suficiente para ir e voltar para São Paulo. Destino de praxe, bem como eventual abastecimento suplementar, é feito no alto posto Siqueleiro, em Itapetininga. Mesmo que se desconsidere todas as graves ilegalidades praticadas, é certo que tais documentos jamais poderiam ser utilizados para a prestação de conta de valores obtidos em regime de adiantamento, porquanto referente a despesas contraídas em finais de semana, conforme os cupons fiscais referentes aos dias 19 de fevereiro de 2017, domingo, 13 de maio de 2017, sábado, 11 de junho de 2017, domingo, por conta de vedação expressa na Lei Municipal número 2500/2006. Portanto, tem-se que denunciado Luiz Cavani, valendo-se do cargo de prefeito municipal de Itapeva, em inúmeras oportunidades, sem compromissos agendados e em desrespeito aos contratos celebrados com empresas vencedoras dos respectivos certames para fornecimento de combustíveis, abasteceu seu veículo pessoal no posto de seu filho, Fabrício Marinho Cavani, bem como no alto posto Mercosul Taquarivaí e no alto posto União Taquarivaí, situados na cidade vizinha, em manifesta afronta às normas constitucionais legais e princípios que regem a boa administração pública, tudo visando a seu enriquecimento e de seu filho. Do abastecimento de veículo da empresa TLF Cavani Serviços Florestais Limitadas, de propriedade de André Luiz Felipe Marinho, no posto Espectro Paineira, pertencente ao Fabrício Marinho Cavani, mediante pagamento de verba pública. Como se vislumbra, as ilegalidades se espraiaram também para familiares do alcaide, demonstrando verdadeiro desrespeito com o cidadão itapevense e nítida confusão entre público e privado, em descumprimento de regras mínimas de administração pública e evidente prejuízo aos cofres municipais. Como consta nos documentos juntados pelos denunciantes, no dia 6 de março de 2017, houve o abastecimento do veículo marca Chevrolet, modelo Cobalt 1.4 LS, placas EVE 4585, no importe de R$ 158,28, no posto Espectro Paineira, Espectro Postos de Serviços Eireli, folhas 2.695 do IC, número 868/2018. Posteriormente, no dia 19 de maio, ocorreu um novo abastecimento no valor de R$ 199,41. Realizadas as diligências pela Comissão Especial de Inquérito, esta constatou que o veículo pertence à empresa TAC, Serviços Florestais, folhas 1354 da CEI, número 1/2018, cujo proprietário é André Luiz Marinho Cavani. Deflui-se dos autos que a ilegalidade consistiu nos abastecimentos de veículo particular da empresa TAC Serviços Florestais, atual TLF Cavani Serviços Florestais Limitada, de propriedade de André Luiz Marinho Cavani, perante o posto Espectro Paineira, Espectro Postos de Serviços Eireli, pertencente a Fabrício Marinho Cavani, ambos filhos do prefeito Luiz Cavani, sendo tudo pago com verba pública. Não bastasse as graves ilicitudes acima narradas, tal valor foi utilizado para a prestação de contas referente à solicitação feita por Antônio Rossi Júnior para a suposta viagem a São Paulo, segundo demonstram os documentos juntados na CEI-1/2019, tudo com ciência e autorização do mandatário máximo do município. Ora denunciado, Luiz Cavani. Das estadias irregulares de Luiz Felipe Cavani nos hotéis Prado e Ipanema, pagas com verba pública. Os rolos de desmandos e desrespeito com dinheiro público não param aí. Outra ilegalidade apurada pela CEI das notas frias e que gerou grande indignação na população refere-se ao caso das estadias em hotéis de luxo pagas com verbas públicas. E isso foi confirmado no inquérito civil,
instaurada pelo Ministério Público, confirmando-se que Luiz Felipe Marinho Cavani, com plena ciência e autorização do denunciado Luiz Cavani, apropriou-se de valores públicos decorrente de regime de adiantamento, conforme abaixo se passa a expor. No dia 8 de setembro de 2017, Luiz Felipe Marinho Cavani hospedou-se no Hotel Ipanema, situado na cidade de Sorocaba, juntamente com sua então namorada Natália Hertel Almeida, conforme depoimento às folhas 592, 2C, número 868-2018, e os documentos de folhas 537, 538, 540 e 652, no IC, número 868-2018. Em suas declarações ao Ministério Público em relação ao Hotel Ipanema, afirmou que realmente já se hospedou em tal hotel por volta de 2 vezes, mas não se recorda se pernoitou no dia 8 de setembro de 2017. Nas 2 oportunidades estava acompanhado do ex-namorado Luiz Felipe Marinho Cavani. A depoente esclarece que entregava dinheiro para Luiz Felipe para pagar a viagem como pedágio, mas quem efetuava os pagamentos era ele, inclusive a diária do hotel. Não tinha conhecimento de que a diária seria paga pela Prefeitura Municipal de Itapeva. Informou que o endereço apontado às folhas 538, a saber, Rua Prefeito Felipe Marinho, número 7, Jardim Ferrari, Itapeva, é o endereço do ex-namorado Luiz Felipe Marinho Cavani e seu genitor Luiz Antônio Usne Cavani. Afirmou que o ex-sogro não se encontrava presente nas 2 oportunidades em que esteve no Hotel Ipanema. Segue a nota de conhecimento de todos. Não sei se precisa ler. A nota não. Posteriormente, nos dias 21 e 22, está ruim de ler mesmo, 21 e 22 de abril, Luiz Felipe Marinho Cavani e Natália Hertel Almeida hospedaram-se no Hotel Prado, localizado na cidade de Amparo, conforme consta a reserva feita nas folhas 1391, 2C, da informação prestada pelo citado estabelecimento a respeito dos hóspedes e seus dados pessoais da pesquisa realizada perante o órgão de trânsito do Estado de São Paulo, bem como do teor do depoimento de Natália, folhas 416, 2C, 868-2018. Sobre essa estadia, Natália declarou que foi namorada de Luiz Cavani e Felipe Marinho, filho do atual prefeito da Itapeva, Luiz Antônio Usne Cavani, por cerca de 3 anos. Foram convidados para um casamento do amigo de nome Murilo, na cidade de Pedreira, mas fizeram um check-in no Hotel Prado, na cidade de Amparo, local em que deixou seus pertences. O local de festa era um salão e permaneceram até a madrugada. Afirmou que após a festa foram até a casa do noivo para continuar a comemoração e permaneceram até as 9 horas. Informou que não dormiram naquela noite no hotel. Em seguida, a depoente e Luiz Felipe voltaram para o hotel para buscar os pertences. Apanhou as coisas e foi guardar o veículo. Durante toda a viagem estavam apenas o depoente e Luiz Felipe. A declarante não viu o genitor de Luiz Felipe no hotel. Disse que ninguém mexeu em suas coisas durante o tempo em que ficou fora do hotel. Foi a depoente que fez a reserva do hotel no começo do ano de 2018 e realmente foi feita com bastante antecedência. Disse que indicou seu cartão de crédito no ato da reserva, mas nada foi debitado. Caberia a Luiz Felipe pagar a diária, mas a depoente não ouviu fazendo isso. Não tem conhecimento a respeito dos compromissos do ex-sogro Luiz Antônio Usne Cavani. Quando os fatos saíram do normal, questionou Luiz Felipe e ele disse que quem dormiu no hotel foi seu pai, Luiz Cavani, mas a depoente afirma não tê-lo visto no local. Não bastasse a certeza de que a hospedagem se deu por Luiz Felipe Marinho Cavani, verificando a agenda do prefeito municipal Luiz Cavani, infere-se que sequer havia compromisso nos dias e locais que houve os pernoites acima mencionados. Vide folhas 2.489, 2.504, A2C, número 868, 2018. Demais disso, esses gastos com estadias em hotéis de luxo foram incluídos ilegalmente na prestação de contas referentes à viagem para a Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo nos dias 10 de agosto de 2017 e 11 de abril de 2018. Folhas 901, 907, 911, 1321, 1327, 1335 da SEI número 1, 2018, embora sequer houvesse previsão de deslocamento a tal destino na agenda do prefeito municipal. Folhas 242
2487 e 2504, 2C, número 868, 2018. Do pagamento de pedágios particulares com verbas públicas. Não obstante todos esses atos criminosos devidamente comprovados, a saída das notas frias, bem como no IC número 868/2018, apurou também que os requeridos Luiz Cavani, André Luiz Marinho Cavani, Fabrício Marinho Cavani e Luiz Felipe Marinho Cavani beneficiavam-se dos adiantamentos para pagamento dos pedágios pagos em viagens particulares. A relação dos pedágios constantes da prestação de contas da Prefeitura de Itapeva, que instruem os autos da ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, mostra que esses gastos, invariavelmente, não tinham qualquer ligação com a data e o motivo da retirada da verba de adiantamento. Aparecem aqui vários pedágios, suas datas. Preciso ler? Não necessariamente. Verifica-se que, embora a quase totalidade dos veículos municipais possuam um sistema sem parar ou isenção de pedágios, folha 3237 a 3.247, 2C, observa-se da relação acima um número desproporcional e incompatível de despesas com pedágios, denotando claramente a existência de desvio em favor do denunciado e seus filhos. Isso se confirma pelo depoimento do motorista Mauro Ferreira de Lima, a qual afirma que o prefeito Luiz Cavani somente viajava com o Toyota Corolla, veículo oficial que, assim como os automóveis da Prefeitura de Itapeva a viagens intermunicipais, possuem um sistema sem parar, alertando ainda que é absolutamente excepcional a viagem de carros oficiais não destinados a tal finalidade e sem o sistema de pagamento automático de pedágio. O que salta aos olhos, agravando ainda mais essas ilegalidades, é saber que tais despesas eram voltadas ao benefício do denunciado Luiz Cavani e seus filhos, André Luiz Marinho Cavani, Fabrício Marinho Cavani e Luiz Felipe Marinho Cavani, uma vez que números comprovantes apontam passagem e prazo de pedágios aos sábados, domingos e feriados. Dia 22 de abril, sábado, 23 de abril, domingo, 24 de junho, sábado, e assim por diante. Tudo sábado e domingo. Alertando que na agenda de compromisso do prefeito municipal de Itapeva, percebe-se que a imensa maioria das datas em que houve pagamento de pedágios sequer havia compromisso agendado ou, quando existia, ocorria no município de Itapeva. Dentre as gravíssimas ilegalidades acima apontadas, cabe destacar que o filho do denunciado, André Luiz Marinho Cavani, residente e domiciliado na cidade de Campinas, com ciência e autorização de Luiz Cavani, utilizou-se de verba pública também para pagamento de pedágios em Iraçamópolis, Leme e na rodovia Anhanguera, Bandeirantes, em sábados e domingos, em locais que jamais houve atuação do Alcaide. Vide agenda, folhas 2495, 2C 686-2018, e cujos comprovantes serviram para a prestação de contas de suposta viagem a Brasília, folhas 2235 e 2244, 2245, 2C, número 868-2018, denotando ser praxe o desvio do erário municipal para benefício próprio e de seus familiares. Por fim, os gastos irregulares de Luiz Cavani com pedágios, mediante uso de veículo particular, também restou comprovada pela Comissão Especial de Inquérito, folhas 362, 2C, número 868-2018. Essa conduta ilegal do prefeito Luiz Cavani não configura apenas infração político-administrativa, mas improbidade administrativa, Lei 8.429/92, e crime de responsabilidade, DL número 201/67, que deverão ser apurados nas vias próprias. Da violação aos dispositivos contidos no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. No presente caso, especificamente, as infrações cometidas pelo denunciado estão descritas no inciso 6, 7, 8 e 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/1967. E veja-se. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação de mandato, praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência, ou omitir-se na sua prática.
Omitir-se ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Da violação aos incisos 7 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. Segundo esse dispositivo legal, não pode o prefeito praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Ora, o modus operandi implantado pelo denunciado na Prefeitura de Itapeva, envolvendo assessores diretos e membros de sua família, demonstram de forma clara que inúmeros dispositivos legais foram violados, iniciando-se pela Lei Municipal 2500/2006, que trata do adiantamento salarial, ad exemplo do artigo 8º, do que diz o seguinte: das proibições, artigo 8º, não serão admitidas despesas extras em hotéis, salvo as de refeições ou garagem, devidamente especificada na nota fiscal. Despesas com bebidas alcoólicas ou cigarros. Despesas ocorridas em sábados, domingos ou feriados, com exceção feita ao transporte do serviço de saúde, ou salvo motivo de saída ou chegada de viagem aérea, início ou término de curso, compromisso, competição esportiva ou assemelhado, cujo horário comprovadamente justifique a despesa. Por conseguinte, resta malferido o artigo 68 da Lei 4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração do controle de orçamentos da União, dos Estados e dos municípios. Artigo 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste em entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho da dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação. Não são estes dispositivos legais que foram violados pelo denunciado. A lei orgânica do município, a qual jurou cumprir fielmente, veda em seu texto todo tipo de ato escuso, atentatório aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. Artigo 74. O município, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá a vida digna aos seus moradores e será administrado com transparência de seus atos e ações, com moralidade. A administração, artigo 76, a administração municipal direta ou indireta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Em suma, todos os dispositivos legais retromencionados que dizem respeito às despesas de pequena monta e regime de adiantamento, bem como as regras contidas na Lei Orgânica Municipal, foram violados pelo denunciado, causando enorme prejuízo à população desse município. Comprovada essa infração pertinente à aplicação da regra prevista no inciso 7, artigo 4º do Decreto-Lei 211/67. Da violação ao inciso 8 do artigo 4 do Decreto-Lei 201/67. Segundo esse dispositivo, comete infração política administrativa o prefeito que se omitir ou for negligente na defesa dos bens, rendas, direitos ou qualquer interesse do município, a que está obrigado em razão do mandato e sua responsabilidade jurídico, político, administrativa. Os fatos ora apontados e as provas anexadas nessa denúncia mostram que o denunciado, além de ter participado ativamente do esquema fraudulento, como mostram os documentos juntados pelo Ministério Público na ação da improbidade administrativa e na SEI das notas frias, incentivava seus assessores diretos e seus filhos a praticarem atos ilegais, visando angariar mais recursos para uso próprio, sendo que as despesas geradas por essas pessoas eram pagas com dinheiro público, sangrando ainda mais os já combalidos cofres públicos. Tal conduta, como já explicado, viola o dispositivo legal previsto no inciso 8 do Decreto-Lei 201/67, devendo o denunciado nele ser enquadrado. Da violação ao inciso 10, artigo 4º da Lei 201/67. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Finalizando o lamentável episódio, mostra de forma irreversível que o denunciado procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, infringindo dessa forma o inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Segundo a lição do eminente jurista Tito Costa,
Para se comprovar falta de decoro ou dignidade do cargo, devem estar presentes alguns elementos, tais como a existência do elemento subjetivo na ação do acusado manifestado por dolo ou culpa, ou seja, a intenção deliberada de comprometer o cargo com uma atitude condenável por indecorosa ou atentatória aos bons costumes, ou a prática de fato tido por condenável em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia do agente, o que configuraria em tese o elemento culpa. A agressividade da ação, dependendo do modo e do meio em relação às quais haja sido praticada. Nas palavras de Paulo Mascarenhas, proceder de modo incompatível com o decoro e dignidade do cargo é descumprir a liturgia do cargo do mandatário maior do município. É ter um procedimento, uma conduta impróprio e inadequado com sua posição de dirigente do Poder Executivo Municipal. Improbidade administrativa e crime de responsabilidade do prefeito. Comentado. Ao comandar o esquema criminoso em conluio com os assessores e familiares, produzindo notas frias, determinando que todos eles produzissem despesas impróprias, cujo numerário era sempre revertido em benefício próprio, lesando dessa forma os cofres públicos, infere-se que o denunciado, sem dúvida alguma, praticou atos de infração político-administrativa. Isso porque a prática criminosa se estendia a diversos ilícitos, iniciando-se com o abastecimento ilegal de veículo próprio, de seus filhos e da empresa TLF, pertencente ao filho André Luiz. Da produção das notas frias utilizadas para justificar os valores empenhados, estadias regulares em hotéis de luxo pelo filho Felipe e paga com dinheiro público, pagamento de pedágio de carros pertencentes ao denunciado e seus filhos paga com dinheiro público. Comandar de forma pensada esse esquema fraudulento, lesando mês a mês os cofres públicos, locupletando-se do dinheiro público, favorecendo familiares e assessores da alta cúpula, valendo-se de notas frias e outros mecanismos espúrios. Mostra que o denunciado praticou conduta imprópria e inadequada para o cargo que ocupa. Em suma, somente o fato de ter agido com má fé e violado o princípio constitucional da moralidade, por si só, implica em conduta incompatível com a dignidade do cargo, violando, portanto, o referido dispositivo. Do pedido de afastamento provisório nos termos do parágrafo 3º do artigo 68A da Lei Orgânica Municipal. O artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, em seu parágrafo 3º, diz que a Câmara Municipal poderá afastar o prefeito denunciado quando a denúncia por infração político-administrativa for percebida por 2/3 dos seus membros. Quando a publicação do relatório final, ficou evidente que o denunciado praticou atos legais, buscando inviabilizar a coleta de elementos acerca dos atos improbos praticados. Retirou do portal da transparência informações relativas aos adiantamentos. Assediou o senhor Vanderlei Lara tentando comprar seu silêncio. Pressionou o senhor Luan Barbosa no sentido que esse assumisse a culpa de todos os atos. Destruiu provas referentes à sua agenda institucional. Evidente que, por lei, se ele, o prefeito, sendo ele quem organiza e mantém a engrenagem do governo, voltado a lançar mão do dinheiro público em proveito próprio, causando grave prejuízo ao erário, não terá escrúpulos se tiver a oportunidade de usar de seu cargo para prejudicar a instrução processual. Feita essas considerações, o afastamento é medida de rigor, pois o denunciante já demonstrou de forma inequívoca seu descaso com o patrimônio do município e com os anseios das pessoas de bem. Indicação das provas. Junta-se a esta denúncia a prova documental que comprova de forma incontroversa a autoria do ilícito. Para isso, os denunciantes anexavam mídia digital contendo na íntegra o processo de ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa, processo número 1005036, -11 de 2019, 8.26.0270. Cópia integral da inicial da referida ação e cópia do relatório final da SEI das notas frias. Fundamental para o deslinde dessa denúncia o depoimento na condição de testemunha do senhor Luan de Oliveira Barbosa, da advogada Helena Marquizuc, dos servidores municipal Adriana Nunes de Lima e Daiane Maria Almeida Matos. Do requerimento.
Em razão do exposto, requer-se a aplicação do parágrafo 3º do artigo 68 da lei, caso a denúncia seja recebida por 2/3 dos membros da Casa, afastando-se o prefeito por 3 meses, caso o afastamento de 6 meses, decorrente da liminar concedida pelo meritíssimo juiz da primeira vara, não esteja mais vigorando. Que seja recebida a presente denúncia e determinada a instalação de uma comissão processante para a apuração das irregularidades retromencionadas, de acordo com o procedimento previsto no artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67. Comprovadas as irregularidades, requer sejam tomadas as medidas administrativas e aplicada a penalidade cabível de cassação do mandato político do denunciado com a expedição do competente decreto legislativo. Termos em que pedem deferimento: Itapeva, 2 de dezembro de 2020, Márcio Roberto Kirchner Figueiredo, Áurea Aparecida Rosa, Maurício Coelho, Célio César Rosa Eng, Carivaldo Roberto Federico. Pela ordem, senhor presidente. Como líder da bancada do MDB, oriento aos vereadores que compõem o partido que houve o fechamento da questão e a qual solicito que votem pela comissão processante. Consulta o plenário sobre o recebimento da denúncia nos termos do artigo 5º, inciso 2º. Questão de ordem, senhor presidente. Queria pedir votação nominal. Seguindo o procedimento do Decreto-Lei 201/67, esse direito será em outro momento do processo. Então, nesse momento, negado. Consulta o plenário sobre o recebimento da denúncia nos termos do artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67. Passamos para a votação nominal. Vereadora Débora Marcondes. Sim. Vereador Edivaldo Santana. Sim. Vereador Jefferson Modesto. Senhor presidente, eu voto sim. Eu, em qualidade de presidente da SEI que fui. Vereador, da SEI depois o senhor discute. Nós vamos pôr só em votação, depois o senhor discute na explicação, por favor. Então, senhor, eu queria que o senhor viesse o artigo 175, inciso 7, por favor. É o tempo de 1 minuto que eu tenho para caminhar minha votação, senhor presidente. Não, vereador. Seguindo o regimento interno da casa. Esse processo não tem o direito da fala. Depois o senhor pode procurar os seus direitos e requerer. Vereador Tony do Cofisa. Sim. Vereador Laércio Lopes. Favorável. Vereador Márcio Nunes. Contra. Vereador Marinho. Sim. Vereador Osiel Pires. Contrário. Vereador Pedro Correia dos Santos. Favorável. Vereador Rodrigo Tassinari. Sim. Vereador Tião do Táxi. Vereador Sidney Fuzilo. Não. Vereadora Vanessa Guari. Não. Vereadora Viliana Souza. Vereador Margarido. Sim. Favorável. Diante do recebimento da denúncia, passamos para a formação da comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator.
Senhor presidente, eu gostaria de ver esses nomes que estão participando aí. Eu gostaria que mais vereadores fossem lá. Inclusive, eu vou pedir para o senhor retirar os nomes, vereador. Confira os nomes. Pode conferir. Eu peço, por favor, eu peço ordem para que a gente possa prosseguir o segmento. Por favor, Saulo. Por favor, eu peço que estou pedindo para que mantenha a ordem, para que nós possamos dar continuidade. Se não tiver ordem, nós interromperemos a sessão. Marinho. Eu chamo o vereador, o funcionário Fábio, para que venha fazer o sorteio. Vereador Laércio Lopes. Vereador Sidney Lara. Vereador Osiel Pires. Não, pode falar. Presidente Osiel Pires, relator Sidney Fuzilo e membro Laércio Lopes. Diante do não matéria para a próxima sessão, dependendo dos pareceres das comissões competentes, em primeira discussão e votação, os projetos de lei 119, 130, 134, 139, 2017. 57, 113, 156, 2018. 46, 54, 71, 75, 85, 92, 107, 110, 119, 120, 122, 126, 134, 136, 143 ao 183, 2019. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Nada mais a tratar. Convoco os vereadores para a 79ª sessão ordinária, a ser realizada quinta-feira, dia 5 de dezembro, no horário regimental. E invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.